dia, profeta Vanderlei, CD Jovem, Jesus de Nazaré, mais ou menos. Ouço multidões aqui e pessoas ao redor. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Dizem que falando está ao mundo pecador. Todos querem escutar a Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Seu exemplo aqui deixou, semeando muito amor. Hoje eu devo decidir entregar-me ao Senhor. Ele fala ao coração, hoje escuta sua voz. Salvação a ti dará e feliz em mim serás. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Sim, ele virá outra vez pra levar-nos para o céu, onde não mais haverá nem tristeza, nem mais dor. Sim, ele virá outra vez, vamos ser-lhe sempre fiéis, pois habitaremos com Jesus, o nosso Rei. Jesus, eu quero seguir-te, Jesus, eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Eu quero seguir-te, Jesus de Nazaré. Vamos para mais uma mensagem essa manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo, que essa mensagem atinja os 4 cantos da terra, nós sair desse sofrimento e todos aceitar a Tua verdade, porque o mal vai ser extirpado. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem é O Falso Profeta e as Bestas, o Engano e as 3 mensagens angelicais de Apocalipse 14:6. Nós vamos aqui logo por os enganos finais, né? A união satânica. Apocalipse 16:12, a 6ª praga. Assim sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos operadores de sinais, prodígios, que vão às vezes do mundo inteiro com o fim de uni-lo para a peleja do dia do Deus Todo-Poderoso. Agora, vocês viram aí que o espírito é semelhante a rãs, que foi a 2ª praga na época de Moisés. Essa união e esses enganos são falsos. Sabe por quê? Porque houve também, quando Moisés derramou a 2ª praga, os magos, eles fez um falso milagre que apareceu falsas rãs, certo? E aí eles parou, não conseguiu mais, certo? Muito bem. Semelhante às rãs, do Êxodo 20, verso 8.
as duas bestas de 13, Apocalipse 13, 11 a 16, sinais, adora o quando o protestante dá as mãos à besta da terra, os Estados Unidos, eles abraçarão a besta do mar, de Apocalipse 17, 5. Como o espiritismo, que há vida após a morte, e o domingo como dia da natureza, que foi o sábado da criação. São duas doutrinas que bombardear a Deus e o seu povo e os anjos, certo? Que a besta mudou no século III. Não vai ter meio de intermediário, ou você se posiciona a favor de Deus ou contra Deus. Isso é todo mundo, porque chegou o fim, certo? Muito bem. Agora, a besta com o espiritismo, a alma, o engano, a vida após a morte, foi Lúcifer lá do Éden, quando ele disse para Eva que ela morria e teria vida novamente. São três pessoas, anjos, semelhando a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14, 6. Olha só, dragão, besta e falso profeta. As três mensagens angelicais, mas são falsos, viu? De Apocalipse 13. Muito bem, agora, o Evangelho Eterno de Apocalipse 14, 6. 1 Timóteo 4, 1. Olha só o que 1 Timóteo 4, 1 fala com relação a espírito. 1 Timóteo 4, 1. Deus diz, a alma que pecar, essa morrerás. Só que o ser humano, Deus não fez nada a ele, e a maioria tem raiva de Deus, que não quer obedecer a Deus, que é o dono e o autor de tudo. Quer do jeito deles, aí não vai. Certo? Porque o filho tem que obedecer o pai. Porque se não obedecer, ele vai querer esse pai. Aí já aconteceu lá com Lúcifer lá no céu, e ele foi expulso de lá, mas ele está perdido. Muito bem, vamos aí. Vamos para 1 Timóteo 4, 3. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cautelizado a própria consciência. Então, o Espírito Santo fala nos espíritos de demônios que saem da boca de Apocalipse 16, 12, certo? E os falsos milagres. Muito bem, o tempo é cruel. Muito bem, agora, o engano demônico, falso profeta, cauda, Apocalipse 12, 4. E foi expulso o dragão do céu, que com com a sua cauda, ele arrastou uma terça parte das estrelas do céu, que são os anjos. Muito bem, agora, o falso profeta, o dragão, ele ataca a igreja. Apocalipse 12, 17. Tirou-se o dragão contra a igreja, contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Cristo. Já o falso profeta, ele ataca com a Bíblia. O falso profeta, ele ataca com a Bíblia. Quer ver aqui? Falso profeta, cauda. Apocalipse 12, 1. A besta. Apocalipse 12, 17. A Bíblia, Apocalipse 17, 3 a 5. O falso profeta, ele fala que a marca da besta vai ser depois que Jesus vir. Ele está enganando. Ele não prega a marca da besta. Ele não prega as pragas. Diz que é depois. Tudo é engano. Ele não prega toda a Bíblia. Só prega o novo. Ele não prega os mandamentos de Deus. Ele prega o domingo como de guarda. É o sábado bíblico. E é o falso profeta. A Bíblia diz. E agora eu falei, o dragão, o falso profeta que prega a Bíblia falsa, e a besta que mudou a Bíblia. O dragão ataca a igreja. Como que ela mudou a Bíblia? Nisso aí que eu falei. No século III, ela tirou 3 mandamentos da lei de Deus, diz que a salvação pela graça só no novo, que a salvação nunca vai deixar de ser pela graça. E
o evangelho eterno, certo? E diz que é comemorando a ressurreição de Cristo, que Cristo não autorizou nada, que a igreja pode mudar. Jesus não autorizou nada, que se ele tivesse autorizado ele tinha falado. Certo? Quem tirar uma letra, um i, ou mudar, ou tirar um mandamento, esse não vai entrar na árvore do Jardim do Éden. Muito bem. É uma coisa colocada na Bíblia que só quem não aceita é que a verdade que vai aceitar. Muito bem. Agora, e o mais forte, os sinais, prodígios, prosperidade, que nem ele mesmo tem para dar, e ele dá e toma, doenças que ele mesmo põe, ele mesmo cura, diz que é com o poder de Cristo, tudo isso, falso profeta opera. Apocalipse 17, 3 até 18, o falso profeta. As ovelhas, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, porque vem vestido de ovelhas, mas por fora são lobos devoradores. Pelos seus frutos conhecereis. Certos? O lobo, ele devora o quê? A vida. Falso profeta, ele tá... já falou comigo que o intuito é esse mesmo. É enganar para ir para o inferno. Eu falei, mas quem é você? Você mais do que Deus. Vai para o inferno quem quer. Mateus 24, 11. Vamos lá, Mateus 24, 11. Já está em 11 em tudo. Mateus 24, 11. 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 Levanta-se a muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Viu aí? Falsos profetas. Muito bem. Aquele que conta a mentira no lugar da verdade. Esse é que é falso. Muito bem. Ele é o verdadeiro que prega a Bíblia, eu já falei. Jeremias 23, 6. Zacarias 16, 11, 16. Eu já estou em 12 minutos, não vai dar para me ler tudo, não. Zacarias 16, 11, 16. O tempo é cruel. Zacarias 11, 16. Zacarias 11, 16. Zacarias 11, 16. Zacarias 11, 16. Vamos ver aqui. Mateus 24, 11. Jeremias 23, 6. Jeremias 23, 6. Jeremias 23, 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e um rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o nome com que será chamado Senhor? Justiça nossa. Portanto, eis que vem dia, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel à terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, sabe subir trouxa a descendência de Israel à terra do norte, e todas as terras onde tinham despojado, as terras onde tinham frado. Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como homem embriagado e tenho... Então aqui falou sobre os falsos profetas. O tempo é cruel. Muito bem. A palavra falsos profetas fala 55 versos na Bíblia. 2 Timóteo 2, 3. 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 Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de... Não está errado aqui. Deixa eu ver aqui. Falsos profetas. A cauda da Bíblia.
Zacarias, Salmo 51. 1 João 4:2. 1 João 4:2. 1 João 4:2. O tempo passa demais. 1 João 4:2. 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 Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 João? 1 Pedro. 1 João 4:2. Nisto conhecei o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa Jesus como seu Salvador. Agora, o que é o falso profeta não prega as 3 mensagens angelicais também de Apocalipse 14:6 com as bestas, que a igreja foi arrebatada, invisível, falso. Jesus vai vir, todo olho verá. Jesus vem como um relâmpago, todo olho verá. 2 Timóteo 2, 2 Tessalonicenses 2:10. Uma vez só. Uma vez salvos para sempre, não existe. Quem perseverar até o fim será salvo. Falso profeta. Não prega a marca da besta. Agora, fechamento da porta da graça de Apocalipse 13:16 e a marca da besta. Agora, aqui. Agora, o verdadeiro milagre. Elias orou e desceu fogo do céu para os profetas de Baal. E eles não aconteceu nada. A besta de Apocalipse 13, os Estados Unidos, faz chover fogo do céu. Falso milagre, né? O de Elias foi verdadeiro. Muito bem. Eles não conseguiram. E matou eles. O fogo do céu matou quase as 4.000 profetas. Não queria mais nada com Deus. Eles não arrependeram. Malaquias 13, de 13 a 16. Malaquias 13, de 13 a 16. O tempo é cruel. Malaquias 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vos dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus que nos aproveitou termos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputarmos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temam ao Senhor falam uns aos outros, e o Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, o livro da vida, para os que temem ao Senhor, para os que se quebram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor. Então vereis a diferença entre o que é o ímpio e o perverso. Muito bem. Agora, o tempo é cruel. Apocalipse 22:16 fala que Jesus é a estrela da alva que nasce na manhã. Antes do sol nascer, aquela estrela que maior que tem, aquela que ele vê a primeira vez que os magos queriam adorar. E é por ela que ele vai vir a segunda vez, porque Deus não muda. Que ele vem do lado do nascente do sol. E cada dia que passa ela está crescendo. Muito bem, porque está chegando o dia. Agora, os profetas verdadeiros, Apocalipse 22:17. Nós vamos, os profetas verdadeiros, estrelas. Gênesis 22:17. Deus disse para Abraão: Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu e como a areia do mar. Certo? Agora Daniel 12:1. Vê as estrelas quem são. Daniel 12:1. 12:3. Daniel 12:1.
3. Os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduziram à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, em Apocalipse 12:1, a mulher com a coroa de 12 estrelas na testa, que são os 12 discípulos, é uma pessoa ganha para Cristo, certo? Então, os mensageiros verdadeiros é como estrelas, certo? Jesus representa o sol da justiça. A lua, a igreja do Velho Testamento, e a mulher no Apocalipse é igreja. Agora, Daniel 12:1, a estrela. Isaías 40, Lucas 24:44. Olha só, Jesus disse: importa o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos salmos, em todos os profetas e todas as escrituras. Falso profeta não aceita isso aqui não. Que Jesus falou, os 12 discípulos, a coroa, Apocalipse 12:1, uma alma ganha para Jesus. Tem um pregador que pegou Apocalipse 7, Apocalipse 14:1, dos 144 mil, somou 288 mil, diz que são os salvos, os selados. Não, são os vivos que vão ver Jesus voltar. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um grande problema. Quem em Apocalipse 15, já dentro do céu, viu um mar mesclado de vidro como de fogo, os vencedores da marca da besta e da sua imagem, diante de Moisés, servo de Deus, e do Cordeiro, cantando hinos, cantando um cântico que ninguém conhecia. Então, aí Jesus já está salvo, 144 mil. Sabe por quê? Porque a salvação é só em Cristo. Eles falam, e tem outra passagem bíblica, em Apocalipse 7:12, perguntaram-lhe eles, quem é esse? Esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram o seu sangue na vestidura do Cordeiro, e não receberam a besta, e não adoraram não receberam a sua marca, e nem lhe adorar a sua imagem. Mas não há salvação fora de Cristo. O Cordeiro foi o Velho Testamento, representava Cristo. Certo? Então, se for só os 144 mil que estão falando agora do tempo do fim, nem os discípulos vão para o céu. Elias e Enoque, todo mundo vai ter que voltar do céu. Certo? Então a gente vai dando umas corrigidas e tal. Não é fácil não, hein? Pessoas que acham que as coisas boas, o caminho do céu é fácil, é porque ele quer ir do jeito dele. Ele não quer ir fazendo a vontade de Deus. Aí não vai não. A Bíblia diz que é poucos que acertam por ele. Muito bem. Agora, e o cordeiro lá no Velho Testamento, que era matado uma vez por ano, no dia da expiação, e 2 amanhã na hora da crucificação de Cristo, e à tarde na hora da morte de Cristo. Muito bem, a sua marca, mas Apocalipse 14:1, seguem o cordeiro por onde quer que vá. Aí, cordeiro, Jesus. Não é puxando a sardinha porque é a sétima igreja, não tem nada disso. Nada disso. Cordeiro que foi morto também antes da fundação do mundo, porque não há salvação fora de Cristo. O número é simbólico. Se for, é 288 almas vivas. Se cada pessoa dos 144 mil ganha 3 pessoas, são 424 mil salvos. Viu aí? A estrela na coroa na testa. Então, fica todo perdido. Ele é simbólico. Apocalipse 7:3-15 fala que eles vão lutar com o Cordeiro e os eleitos, e eles vencerão. Lavaram seu sangue. 2 Timóteo 2:1, Salmo 34:19. No fim, a graça aos vivos selados, a volta de Jesus. E Isaías 8:16, resguarda os testemunhos, sela a lei no coração dos meus discípulos. Começou com um discípulo. Por que é só 144 mil? Tem nada disso. Os anjos não sabem quem vai ser salvo, está sabendo agora. Para o homem querer saber, o homem às vezes é muito atrevido. Muito bem. Agora eu vou ler aqui
jornalzinho do Apocalipse. E essa guerra lá em Israel, porque foi lá que Abraão desobedeceu a Deus ao adulterar com a empregada mandada da esposa, e Deus pediu o filho dele como sacrifício. O Monte Moriá ou o Monte Carmelo, certo? Então já começou desde lá, e tá vindo. E aí, quase dos judeus que não aceitam Jesus como Salvador, eles aceitam Jesus como rei, aí não vai. Aí já pela terceira vez que Deus ordena os pagãos matar eles. E o primeiro filho de Abraão chamava Ismael. Os ismaelitas, as nações que foram mais perversas contra o povo de Deus e Deus. O profeta Gideão matou mais de 400 mil profetas, mais de 1.400 midianitas. Certos? Então já veio de lá. Muito bem. Agora, 50% das crianças obesas de 3 a 9 anos no Brasil correm os riscos de diabetes, câncer, redentarismo, falta segurança nas cidades, sedentarismo, solidão. Nas cidades grandes, fica trancada, alimenta refrigerante, suco comprado, caixinha, e mais barato e pouco, não dá trabalho, pode até morrer para as mães, né? E que vai trabalhar. Agora, um traficante estrupou uma criança de 3 anos de outro traficante, e ele fez a criança comer as fezes. No sul, lá no Rio Grande do Sul, eles não dão o número dos que estão mortos, mas teve cidade lá que soterrou 100 mil pessoas de noite. Agora tá fedendo, a água tá baixando e os urubu tá sentando e diz que tá mais vendendo lá, que não tá dando conta, é caixão e quem abre sepultura. Deus chegaria um momento que ele não a toleraria, como foi nos dias de Noé, certo? E nos dias de Noé, quase todos não quis. Nos dias de Jesus, eu não sei. Mas fica por a pessoa. Muito bem. Embora terremoto nos 8 países aí, só ontem foi 12 no Japão, a natureza ela está desbanjando. Jesus falou de guerras na sua vinda, porque a primeira guerra foi no céu, quando Lúcifer queria tirar Deus, que é dono de tudo, para ele passar a ser dono. A segunda guerra foi na cruz, para ganhar salvação. A terceira guerra vai ser na sua segunda vinda. Eis que levantará Miguel, o grande príncipe, defensor do povo de Deus, da terra e seus anjos. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. Certo? Que Apocalipse 17, 15 diz: eles lutarão contra bestas e os eleitos fiéis, e eles os vencerá. Terceira guerra. Depois vai ter a quarta guerra, que é na descida para Nova Jerusalém, que Satanás vai enganando, vai dizer que vai tomar a cidade santa. Certo? Então, e Mateus 24, 24, que fala, vamos ler Mateus 24, 24 aqui, Mateus 24, 24, Mateus 24, 24, Mateus 24, 24. Uma pessoa falou assim comigo, Mateus 24, várias pessoas já falaram comigo, que a gente tem testemunha. Jesus falou: ide, vocês serão minhas testemunhas de Jerusalém, em Samaria, os confins da terra. Uma pessoa, quando toca no assunto do sábado,
eu falo, as pessoas falam assim, a religião deles. Não é assim, a religião deles não. Isso aí é religião, a religião é de Deus, e o sábado é de Deus, e é tudo de Deus. Antenistas erra, porque eles não aceitam a verdade. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, quem? Os próprios escolhidos. Certo? Para a pessoa operar um milagre, uma cura, ele tem que aceitar os mandamentos não como regra de salvação, mas como obediência e norma de juízo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, todo aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até sua oração é abominável. Falso profeta que ensina errado, besta que mudou, e o dragão que desobedeceu lá no céu. Quando ele quis ser igual a Deus, que está no primeiro mandamento, não terá outros deuses diante de mim. E os anjos dele também. Certo? Os anjos dele deixou de obedecer o Criador para obedecer a criatura. Que nem Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Uma terça parte obedeceu a ele. Certo? Aí o que acontece? Jesus também falou. Jesus falou em João, 1 João, Jesus falou em 1 João que ele tem ovelha em todos os apriscos. Jesus, com 1 João 10,16, tem essa outra passagem bíblica aqui. Jesus falou, tem ovelha em todos os apriscos, quer ver? Tem ovelha em todos os apriscos. 1 João 10,16. 1 João 10,16. Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 João 10,16. Jesus falou, tem ovelha em todos os apriscos. Elas ouvirão a minha voz, aprisca a igreja. E haverá um só pastor, um só rebanho e um só redil. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você está adiando a sua entrega a Deus, sabe o que a Bíblia fala? É porque seu coração está endurecendo, porque você não quer, do jeito de Deus. Você quer ganhar esse mundo e ganhar o outro. Jesus não joga o jogo do ganha e ganha. Você perde esse mundo e ganha o outro. Só que você vai ser eterno e só nessa vida você ganha 100 vezes mais por uma coisa que atrapalha você para o céu. Certo? E o fogo. Aí é complicado, aí é terrível. É terrível. Vou te falar mais uma coisa. A Bíblia diz, por que te demores? Por que não levante, tome o teu batismo, invoque o nome do Senhor. Deixe o ímpio e o perverso no seu caminho. Não é você abandonar ele, não. Ele seguiu dele e você seguiu dele. O seu. Porque tem muitas coisas que só a pessoa pode fazer. Essa é uma. A outra é comer, a outra é banhar, certo? A outra é assinar, às vezes, e pode assinar na procuração. Quem é que casa por outra pessoa? É a pessoa. A salvação é a pessoa. Todos nós vamos comparecer diante de Cristo para prestar conta dos que tivermos feito o nosso bem do nosso corpo. A Bíblia diz em Apocalipse 11:18, chegou a hora de Deus dar o galardão aos seus servos, os profetas, e destruir os que destroem a terra. Inclusive o próprio corpo deles, se ele destruir. A Bíblia diz que não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, comprado por Deus por preço. Quem destruir o vosso corpo, Deus destruirá ele também. Certo? O homem agora, ele não preocupa mais com os problemas dele. Sabe o que é aquilo? Que é uma pessoa só, né? Ou um casal, ou uma família. O homem está preocupado com o problema do planeta, querendo resolver. Olha a loucura. O problema do planeta é o mais fácil, o mais difícil no meu problema só. Por quê? Porque eu sou pecador, eu erro, tenho um coração duro. Certo? Planeta, Deus vai mandar fogo aí do céu. Pronto, acabou. Mas o homem, eu não sei o que Deus fez com a maioria da humanidade, que elas não gostam de Deus, não. Por quê? Porque não quer obedecer, quer viver como quer. Certo? E aí
a obediência ela favorece mais quem obedece do que o que está sendo obediente. Deus não precisa de nós, é por amor a nós, porque nós era para ser destruído com fogo, que ele avisou para eles não comer, né? E eles comeu. Tchau para vocês, até a próxima mensagem. A Bíblia fala que só vai resistir quem tiver agarrado a Bíblia, o Espírito Santo, dia e noite clamando, e para o fim vir logo. Que tantas coisas terríveis que estão acontecendo. A Bíblia fala que desmaiaria os homens de terror. Sim, outra cidade na Bahia, que as cidades da beira da praia vai ser engolida pelo mar, e o povo não está sem não. O povo já está vendendo, um bairro lá vendeu as casas baratinho de graça e saiu. Eu já falei, pega o que vocês podem ir lá na cidade, deixa lá só as construções, só as terras e sai. E nem isso está fazendo. O materialismo é bom, beleza, mas aqui nesse mundo vai acabar. E eu vou resumir numa só coisa: salvação e bênçãos. As pessoas querem a salvação e as bênçãos, mas eles não querem o dono da bênção e o dono da salvação. Aí não vai, ou quer do jeito delas, também não funciona. Mas na hora da morte aceita, por quê? Vai ter, mas de qualquer maneira, para 8 bilhões de pessoas, tem 6 ter morrido. Dessas 6, provavelmente quase todas. Teve uma pessoa que ele conseguiu as duas riquezas de uma vez. Ele saiu da materialista e passou para a eterna. Na hora da morte ele arrependeu. Muito bem, certo? Jesus falou que para Deus não é impossível os ricos ser salvos. Certo? Como Licanor Vilela. Uma doença incurável. Mas se a porta da graça do céu em cima fechar, que ela está muito perto de fechar, as pessoas vivas não querem seguir Jesus, e aí que é o perigo, né? Então falou para vocês, tchau, até faltando 2 em 2 dias por aí, estou passando a mensagem.